Olá, sou Fernanda Marinella, presidente da OAB Alagoas. Estamos aqui hoje para mais um OAB Cidadania. E o nosso programa de hoje nós vamos falar de bem-estar animal. Quais os cuidados? O que a sociedade precisa conhecer a respeito deste tema? E nós estamos na TV Cidadã, exibida pelo Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Esse é um momento muito especial. O que vem acontecendo com o ser humano e o trato com os animais? Será que a sociedade vem respeitando essas regras? Ou será que há muitos maus tratos? Será que há muita conduta desumana? E quais as providências que cada cidadão poderá tomar quando tomar conhecimento de uma situação como essa? Quando escutar, quando ficar sabendo, onde denunciar, o que fazer? Então, tudo isso nós vamos ter no nosso programa de hoje. Vamos falar, sim, do respeito pelo animal, seja ele um animal doméstico, seja ele um animal silvestre, e quais as situações mais graves, mais especulativas, ou que chamam a atenção da sociedade que aconteceram nos últimos tempos. No nosso programa de hoje, nós vamos falar com Rosana Jambo, presidente da Comissão de Bem-Estar Animal da OAB Alagoas. Vamos receber também o sargento Geilson, do Batalhão da Polícia Ambiental. E vamos falar também com a profissional Deise Nascimento, do NEAFA, e o que estes profissionais estão vivendo nos últimos tempos nessa temática. Mas antes de falar com cada um deles, vamos ver o que aconteceu no Conselho Federal da OAB nos últimos tempos. Vamos ver com o Everaldo Patriota, o presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos, que participou de uma reunião importante para definir as diretrizes da Comissão Nacional de Direitos Humanos. Também nós vamos acompanhar ato pela advocacia criminal. Ato importante realizado pela OAB Nacional em defesa dos advogados criminalistas. Acompanhe as notícias? Os advogados Maurício Campos, Alexandre Vanderlich e Raimundo Palmeira foram os palestrantes do primeiro painel do ato. O Dr. Maurício Campos destacou como a visão da sociedade, em tão curto tempo, deixou de ver a ação do advogado como heróica para uma ação bandida. Para o jurista, essa visão foi modificada com a popularização do Instituto da Delação Premiada, um dos mais festejados e eficientes instrumentos para a apuração de crimes. Parece que compreendo que o Instituto da Delação Premiada, na sua própria essência, porquanto a delação enquanto atitude, constitui em si algo que sugere uma pequena deslealdade, algo que sugere alguém que rompe obstáculos éticos e morais e busca a obtenção de vantagens. Para a ordem, atos como esse buscam subsidiar ações para mudar a visão da sociedade sobre o trabalho do advogado no direito de defesa. Que tenha por objetivo trabalhar medidas pedagógicas, medidas que venham a esclarecer, a contextualizar de forma mais adequada, conforme o texto constitucional, as garantias constitucionais, a finalidade, qual é o papel do advogado, a relevância do advogado no âmbito da sociedade. O advogado criminalista Alexandre Vanderlich, do Rio Grande do Sul, traçou um contexto histórico da advocacia criminal que, em 1988, se consolidava como uma advocacia da liberdade e hoje sofre com um novo contexto social. Segundo Alexandre, a alternativa para se falar em dignidade do exercício da advocacia criminal passa pelo processo penal. Não há como se ter dignidade num processo penal se nós estivermos literalmente com os nossos clientes de joelhos ante ao Ministério Público e à Força-Tarefa. Não há nenhuma hipótese de dignidade profissional se nós não criarmos vetores e mecanismos e criarmos espaços mínimos de defesa nos acordos de colaboração premiada. O doutor Raimundo Palmeira fechou o painel da manhã. Para ele, a perseguição que existe hoje não é apenas com a advocacia criminal, é contra toda a advocacia, que precisa estar unida para lutar pelo respeito ao exercício da profissão que cobra a aplicação da lei. Na questão ética, hoje, como nós nos posicionamos quando a situação dominante atual trocou o velho pau de arara do delegado de polícia, dos doicodes da vida, pela delação premiada? Já não existe investigação,
Já não existe o processo de levantamento de elementos sensíveis do crime para que se descubra se efetivamente houve crime e quem sejam seus autores ou partícipes, porque basta prender alguém que vai delatar alguém. O colegiado, presidido pelo conselheiro federal Everaldo Patriota, de Alagoas, recebeu a diretoria da Ordem para apresentar o plano de ação dos próximos 3 anos. Ele falou sobre a importância de liderar uma comissão que exerce um papel essencial para a Ordem e destacou o comprometimento da equipe. Os membros todos da melhor qualidade. Eu talvez seja o menos indicado, mas tenho o papel de coordená-lo, sou conselheiro federal, a comissão tem mais 2 conselheiros federais. E nessa manhã nós aprovamos o plano de ação para o triênio dessa comissão e tivemos a felicidade de receber hoje o presidente Cláudio Prats Lamáquia, o tesoureiro Oneildo, a conselheira Cléa Carpe, o coordenador do Colégio de Presidentes, o presidente Homero Mafra do Espírito Santo, todos comprometidos com o papel que essa comissão tem que desempenhar nessa quadra de tanto retrocesso, de tanta ameaça aos direitos humanos. Ainda durante o encontro, ele enumerou os desafios da atual gestão. Essa comissão terá a responsabilidade de, nos próximos 2 anos, implantarmos um sistema de defesa de direitos humanos da OAB. Esse sistema vai ser implantado com a institucionalização do manual de procedimentos para que qualquer pessoa, qualquer advogado que tenha uma demanda de direitos humanos tenha um atendimento padrão, um atendimento uniforme no Rio Grande do Sul, em Rondônia, em Manaus. E depois disso, a par disso, nós estamos deliberando, além do atendimento às demandas, os processos que chegam, nós realizarmos missões, focarmos nos segmentos hoje mais vulneráveis, mais excluídos. Nós temos população de rua, nós temos a questão da criminalização das manifestações sociais, nós temos grandes desafios agora, ataques a direitos e garantias fundamentais. Tudo isso será demanda para a comissão nesses 2 anos e meio que nos aguarda. O presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, também falou sobre o importante trabalho da comissão e aproveitou o momento para elogiar a composição do colegiado e o manual prático para a atuação em direitos humanos. Parabéns aí por todo o trabalho de vocês, tá? E notadamente pelo manual prático para a atuação da Comissão de Direitos Humanos. O texto da cartilha que traz diretrizes para o manual ainda será apresentado para a diretoria da Ordem e ao Colégio de Presidentes de Seccionais. A diretoria do Conselho da Ordem, conselheiros federais, presidentes de seccionais, advogados e advogadas de todos os estados brasileiros estavam juntos com o mesmo objetivo: lutar pela advocacia e o direito de defesa. O ato quer mostrar à sociedade a importância do direito de defesa garantido pela Constituição e das prerrogativas dos advogados. Este é o momento que nós temos para buscarmos a organização de um movimento que ele seja nacional, orquestrado por toda a advocacia brasileira, para demonstrar à sociedade a importância do direito de defesa, a importância das prerrogativas da advocacia que constam na Lei 8.906. O presidente enfatizou que a sociedade precisa debater o tema, entendendo o processo do trabalho legal dos profissionais da advocacia e o direito de defesa, para que se possa ter efetivamente um Estado democrático de direito. Nós estamos hoje vendo, em diversos momentos, a busca por soluções simplistas que acabam criminalizando a atividade profissional do advogado e, por via de consequência, a própria advocacia. É momento de nós debatermos com inteligência, demonstrando sim qual é o compromisso da Ordem dos Advogados do Brasil com o combate à corrupção, com o combate à impunidade. Para o representante do Colégio de Presidentes de Seccionais da OAB e presidente da seccional capixaba, Homero Mafra, o ato demonstra quão difícil é o momento atual do Brasil. Nem na época da ditadura militar foi necessário um ato em defesa da advocacia criminal. A advocacia não vai fugir do embate ideológico com essas forças do atraso, com as forças do autoritarismo travestido de combatentes da Constituição. Não são
não são combatentes da corrupção, combatem a essência do Estado democrático. E esse ato não é um ato em defesa da advocacia criminal, é um ato em defesa da cidadania brasileira. Porque quando se atinge a advocacia, se atinge a cidadania. O presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros, Técio Lins e Silva, que também compôs a mesa de honra da abertura, classificou o ato não apenas em defesa da advocacia criminal, mas em defesa da advocacia brasileira, das prerrogativas do advogado outorgado pela Constituição em defesa do cidadão, e ressaltou que os advogados criminalistas são mais sensíveis aos agravos cometidos contra a cidadania. Esse ato, meus companheiros, ele reúne os advogados, enfim, muitos advogados criminais do Brasil inteiro. Estão aqui e eu encontrei advogados de vários estados, que vieram de longe e vieram movidos por essa chama que é o nosso ideal de defesa da liberdade. Encerrando a abertura do ato, o presidente da Comissão Especial de Garantia do Direito de Defesa da OAB, Juliano Breda, se disse honrado em estar nessa importante comissão. A idealização do ato, convocando toda a advocacia criminal do país para vir ao Conselho Federal e unir-se nessa eterna busca na maior valorização e respeito a toda classe, dá início ao trabalho da comissão. Seguiremos invariavelmente a nossa missão de lutar pela preservação da Constituição da República, pelo respeito aos direitos humanos e pela consolidação das garantias fundamentais, com atenção máxima ao direito de defesa, pedra de toque do Estado de Direito e de um processo penal que se pretenda civilizado. Que esse seja o primeiro de muitos atos em defesa da advocacia criminal e da garantia do direito de defesa do Conselho Federal. Essas são ações importantes do Conselho Federal da OAB e você precisa acompanhar todas as notícias. Mas para isso, acompanhe a nossa OAB nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, e você ainda deve utilizar o nosso aplicativo OAB em suas mãos. Baixe o aplicativo quanto antes, lá tem todas as notícias, os convênios, os eventos, os cursos realizados pela OAB Alagoas. Se atualize, isso é muito importante para a sua vida. Mas vamos para o intervalo e daqui a pouco a gente volta. Até já!